Fala, minha gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem. Mais uma segunda-feira se iniciando, mais trabalho se iniciando e finalmente voltei aí a gravar vídeo para o canal. Já fazia um tempo que eu não gravava, né? Tava trabalhando em algumas coisas. Queria criar um estilo, um tipo de vídeo um pouco mais diferente também para trazer para vocês. E cá estamos no primeiro vídeo de talvez uma temporada de vídeos aí, de vlogs do meu dia a dia como gestor de tráfego. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo bem interessante sobre como eu e também gestores no geral trabalham com a inconsistência dos resultados obtidos, no sentido de, queremos um resultado, traçamos uma meta e não alcançamos. Isso é bem normal, na verdade, né? Isso é bem comum, não só na minha área, mas em todas as áreas da nossa vida. Acredito eu que vocês já tiveram algum momento na vida onde vocês quiseram chegar em algum objetivo, acabaram não conseguindo, ou acabaram conseguindo, mas não com o resultado que esperavam. Isso é normal no trabalho também. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que eu trabalho com essa questão, como que eu lido com essa questão, tanto comigo mesmo, com algumas coisas na minha vida, quanto também com os meus clientes, né? Porque isso é muito importante, tanto para passar feedbacks, quanto alinhar rotas nos resultados que a gente está buscando, né? Tem muito gestor de tráfego que tem medo de passar resultados negativos para os seus clientes, ou nem que sejam negativos, mas também resultados que não chegaram onde a gente esperava, né? Porém, isso não pode ser algo comum, algo normal numa rotina de gestor de tráfego. O gestor tem que passar os resultados reais, independentemente da situação, mesmo que esses resultados possam ocasionar na possível quebra de contrato ali, acabar a parceria, por exemplo, né? E se a pessoa, né, o cliente preferir realmente finalizar o contrato, tudo bem, não tem problema, a gente parte para outro cliente e segue o caminho, certo? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês como eu passo relatórios, né, para os meus clientes. Eu vou mostrar o relatório escrito que eu faço semanalmente e mensalmente, tá? Então, semanalmente eu mando um relatório com dados e métricas-chave, né, KPIs-chave ali para os meus clientes, e logo depois eu mando alguns áudios dando alguns feedbacks, dando algum caminho que a gente vai seguir. Quando o resultado é negativo, eu passo ali os resultados negativos, falo os furos do funil, porque logicamente para ter resultado negativo tem que ter algum furo no nosso processo, para ele não ter chego no resultado que a gente estava esperando. Mostro esses problemas e mostro também a solução, que é aí que está o ponto do gato, o pulo do gato. Não adianta você ficar passando resultado se você não entregar uma solução. Veio negativo, tudo bem, mas a gente tem essa rota agora para traçar, a gente tem esse objetivo e a gente pode chegar dessa maneira. E é isso, e dessa forma, né, que eu trabalho, e semanalmente eu mando esses feedbacks para os meus clientes. Então vamos lá, gente, só para vocês entenderem, esse daqui é um relatório de teste, tá bom? Então os dados não são reais, eu só coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Então normalmente eu sempre encaminho esse relatório semanalmente para os meus clientes, tá? Nele sempre vai ter métricas padrão, que são os KPIs fonte, né, da nossa estratégia, o funil de métricas para a gente identificar furo de funil, os objetivos do mês ou da semana, né? E nesse caso aqui para baixo, ó, vitórias do mês, que são todas aquelas metas que a gente conseguiu alcançar durante o mês, e algumas observações caso seja necessário. Fala, David, tudo bem? Bom dia. Vamos lá. Esse fim de semana eu fiquei um pouco desligado das redes, tá? Por isso que eu acabei nem respondendo as últimas vendas, mas estava acompanhando por aqui as campanhas também, tá bom? Segue acima o relatório semanal. A primeira coisa que a gente tem que pensar, nesse momento a gente está praticamente no ponto de equilíbrio da operação, né? Então a gente está aí um mês e meio testando páginas para ver qual plataforma seria a melhor, né? Para a gente ter o melhor retorno possível. Segundo ponto, o ponto de equilíbrio em vendas. Então a gente teve um gasto X durante a semana, durante esses dias, e as vendas que a gente realizou acabou retornando o mesmo investimento que a gente teve aí nos testes. Então isso é bem bacana, a gente praticamente fez testes de graça para a gente conseguir ter feedbacks aí da operação. No dia de hoje, eu já vou preparar 2 campanhas para teste de criativo, então a gente já tem 2 públicos que aparentemente estão validados, que é madeiras e mix de música, que venderam durante esses dias com um custo por venda positivo também. Então para testar criativo vai ser os melhores públicos, e vou criar uma campanha a mais para testar todos os interesses em conjunto, né?
E lembrando que eu faço uma análise de campanha a campanha, tá? Então, dependendo da campanha, se ela tiver com resultado positivo, mesmo que, no geral, durante a semana, quando a gente olha o todo, a gente tem um resultado positivo, sempre vai ter uma campanha ou outra que arrasta o resultado para baixo, né? Então, essa campanha que eu pausei, por exemplo, foi uma campanha que trouxe venda, porém, o custo por venda dela foi o dobro do que a gente tá buscando. Então, acaba que não é tão legal deixar ela rodando. Então, gente, como vocês puderam ver, eu já encaminhei aqui um relatório do mês, né? Da semana. Gravei aí alguns áudios mandando pro meu cliente, para vocês terem mais ou menos como é a comunicação. Lembrando que não é todo cliente que gosta de receber áudio, né? Então eu mando o relatório semanal com as observações escritas, porque caso ele não queira ouvir o áudio, ele pode só mandar o relatório. Porém, eu gosto de mandar áudio porque acaba trazendo uma ideia mais clara, né, do que a gente vai fazer daqui em diante. Então, se ele ouvir, legal. Se ele não ouvir, também não tem tanto problema. A gente pode seguir assim, tá? E, logicamente, aqueles clientes que disserem que realmente não gostam de áudio, não querem receber, manda tudo escrito mesmo no relatório, e é isso, né? Porque tem que seguir aí também o que o cliente acha válido naquele momento. Então eu vou seguir aqui com o trabalho nesse momento. Eu preciso fazer mais 1, 2, 3 relatórios para mandar para cliente hoje, e também preciso gerar alguns boletos de plataforma para alguns clientes. Boa tarde, minha gente. Eu ia passar essa segunda parte do vídeo, né, a parte mais da tarde, ali no meu setup, no PC. Porém, eu fiquei pensando um pouquinho no intuito desse vídeo, né, que era falar um pouco sobre essa questão das expectativas da vida com os clientes, com o nosso trabalho e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu falei um pouquinho no começo do vídeo, né, mas eu gostaria de finalizar aqui com vocês. E lembrando também que, como gestor de tráfego, eu não tenho tantas coisas para mostrar durante o dia, né? Não é como se fosse a vida mais legal do mundo, né? Que acontece muita coisa, etc. Né? Quando você entra aí nas redes sociais, você vê pessoas que trabalham com digital viajando todo momento, fazendo coisas legais todo momento. E na realidade isso não acontece, né? Para a grande maioria das pessoas. Existem meros mortais como a gente, que trabalha com o digital, porém levam uma vida pacata, uma vida comum, né? Então eu trabalho ali até umas 6 horas, por exemplo, e depois eu vou para a minha faculdade, que é algo que a grande maioria das pessoas que postam vídeos aí no digital falam que não vale a pena, né? Então eu sigo uma vida comum, porém eu trabalho de casa, trabalho como autônomo. E isso é importante a gente ter, porque isso é uma expectativa também de muitas pessoas que entram no digital e acreditam que, por trabalharem com isso, trabalharem com tráfego, por exemplo, ou qualquer outro tipo de serviço pelo digital, a vida delas vai ser como num filme, né? Então todo fim de semana vai estar viajando para algum lugar, todo dia vai ter uma coisa nova acontecendo, e às vezes isso não acontece, né? Então isso é uma das expectativas também que tem que ser quebradas dentro da gestão de tráfego, né? E importante para finalizar também, nessa parte da tarde, vocês lembram que na manhã eu alinhei algumas ideias com um dos meus clientes, meu cliente de tráfego para Perpétuo, para o curso dele, e hoje eu vou fazer algumas campanhas a mais para continuar aí, né, a operação. E o que eu vou fazer? A gente já está rodando campanha há alguns dias com o site novo, está funcionando legal, bacana. E aí como que a gente faz a nossa base de testes? Primeira coisa, a gente já testou alguns criativos, tem criativos validados, criativos que convertem e tem CTR positivo. Nisso, a gente tem a página também, e o que a gente precisava testar era interesse. Então eu fiz 3 campanhas, testamos 3 interesses diferentes. E aí vocês devem lembrar que eu falei para ele que um dos interesses não funcionou. E aí o que a gente faz? A gente pausa esse interesse, a gente pausa essa campanha e a gente
cria novas bases. Para quem está começando no tráfego pago, é muito importante vocês saberem disso, que o teste no tráfego pago é um dos pontos mais importantes dentro de uma operação. Então você sempre tem que estar fazendo testes novos para fazer mais vendas. Então nesse caso de perpétuo, a gente sempre testa muito público, porque normalmente é o público que acaba comprando. Então agora a gente está com 2 públicos rodando que aparentemente estão com resultado positivo, e depois a gente vai, hoje, né, no caso, eu vou criar mais 2 campanhas para testar criativo novo e mais uma campanha para testar um interesse novo com os criativos que já estão rodando, já estão validados, né, que é uma questão importante, que é quando a gente for fazer um teste, a gente precisa fazer teste em cima de bases validadas. Então a gente não vai testar o criativo, o interesse e o site ao mesmo tempo. A gente vai testar, por exemplo, o interesse já com uma página e com criativos validados, porque a gente consegue isolar a nossa métrica, que é o que a gente está buscando. Isso vale para tudo. Queremos testar ali criativos, a gente vai testar criativo com interesses validados e com páginas validadas, para a gente isolar aquela métrica. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fazia um tempo que eu não trazia um vídeo para vocês, eu ficava tentando criar um vídeo com muita coisa acontecendo. Quando eu parei para pensar que a minha vida não é tão movimentada quanto parece, eu caí um pouquinho na real, que foi o que eu falei também há pouco, sobre essa realidade do mundo real mesmo, das pessoas que trabalham com digital. E quis trazer um vídeo mais simples, mais um vídeo que mostra algum conteúdo interessante para você que está começando na gestão de tráfego, para você que está começando como autônomo e precisa ter uma ideia, uma visão geral de quem já trabalha com isso há mais de 5 anos. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.